Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Jaque Alma e aqui nesse canal nós usamos os oráculos para levar um pouco mais de luz para os seus caminhos. Faz tempo que eu não gravo um vídeo para cá. Eu tenho me dedicado um pouco mais às minhas outras redes sociais, o Jaque_Alma. Se vocês quiserem, podem me procurar lá nas outras redes sociais para me encontrar também, que lá vocês encontram vídeos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento, tá? Por aqui a gente vai hoje saber o que as pessoas pensam sobre você. Aliás, o que as pessoas estão falando por aí sobre você, né? Não só o que elas pensam, mas principalmente o que elas andam falando aí sobre você. Para isso a gente tem duas opções. A opção número 1 é com o quartzo rosa, a opção número 2 é com a pedra do sol. Veja qual dessas duas pedrinhas ressoa mais com você, qual está chamando mais a sua atenção, quartzo rosa ou a pedra do sol. Duas pedras lindas, eu amo as duas. Uma de Oxum, outra de Ansan, né, associada a essas divindades. Veja qual dessas duas ressoa mais com você. Lembrando que é uma leitura coletiva, tá? Pega só o que realmente fazer sentido para você, acreditando sempre na sua intuição. O que não fizer sentido, entrega para o universo que vai chegar quem precisa chegar, certo? Vamos começar aqui com a opção número 1, com a pedra do quartzo rosa. Então vamos lá, começando aqui, ó, com a pedra do quartzo rosa. Vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos saber o que as pessoas pensam e falam de você por aí. Se você quiser saber algo só na sua energia, é só me procurar lá no WhatsApp, que aí a gente faz algo voltado só pra sua energia. Opa! Deixa eu embaralhar mais um pouquinho aqui. Tá com a vida confusa sua? Tem alguma coisa bagunçada aí? Alguma coisa que você tá fazendo que tá te deixando confuso, bagunçado? Sai dessa energia aqui. Vamos entender melhor. O que as pessoas pensam e falam de quem está conectado com essa opção número 1. De quem está conectado com essa opção número 1. Eita. Para quem tá conectado aqui com a opção número 1, as pessoas estão falando que parece que a sua vida tá voltando a se movimentar. Parece que a sua vida tá saindo da estagnação, parece que você tá um pouquinho mais saidinho, mais saidinha. Parece que você tem mostrado um pouco mais a sua cara por aí. Antes você poderia estar um pouco mais resistente para aparecer, ou podia estar um pouco mais recluso, né? Agora as pessoas percebem que você está aparecendo mais, que você tá saindo um pouco mais, que você tá colocando a sua cara aí para jogo. E as pessoas falam que parece que você se transformou. Houve uma transformação aqui em você, você pode estar com um ar assim um pouco mais jovial, um pouco mais iluminado, um pouco mais alegre, você pode estar se abrindo um pouco mais para falar com as pessoas. Porque a gente tem aqui a carta do enforcado que sai invertida. Ou seja, se antes alguma coisa estava parado, estava estagnado, estava preso, isso aqui saiu da sua vida. Você vai conseguir ou conseguiu se soltar e as pessoas estão percebendo isso. Dessa sua postura já de sair um pouco da toca, me parece assim. Parece que muito tempo você ficou mais na sua, mais recluso, não querendo saber muito de amigos, e agora você tá se mostrando um pouco mais, se abrindo um pouco mais para fazer novas amizades. Porém, as pessoas percebem ainda a sua resistência, né? Muitas pessoas falam aqui que você dá a impressão de ser uma pessoa orgulhosa, tá? Vou ter que falar, gente, saiu aqui, vou ter que falar. Uma pessoa teimosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa que ou é do seu jeito ou não é. Então, às vezes, você fica muito com a cara fechada, sabe? De poucos amigos. E aí as pessoas falam isso sobre você. Você parece ser uma pessoa briguenta, uma pessoa fechada, uma pessoa que não gosta de se enturmar. Tem muita gente olhando pra você.
né? A energia tá um pouco pesada aqui, então assim, você chama a atenção de muitas pessoas, porém, as pessoas falam que você não dá muita abertura para elas te conhecerem melhor, para elas conversarem um pouco mais com você, e aí elas falam que você é do tipo de poucos amigos, né? Do tipo mais que fica na sua, que não quer saber muito de dar trela para as pessoas. Você pode ter tido algum desentendimento recente aí com algum lugar que você frequenta, um lugar que você mora, um lugar que você trabalha. Algum desentendimento, as pessoas tiveram a impressão de que você que chegar assim dominando tudo, que chegar fazendo tudo, que chegar assim com certa autoridade, com certo como que fala, gente? Não é exibicionismo a palavra certa, quando você chega querendo se impor. E aí isso causou assim uma certa resistência das pessoas, as pessoas não enxergaram isso como algo positivo e elas têm falado sobre isso, elas estão pensando bastante em você nessa postura. Mas, por outro lado, elas falam que você é uma pessoa alegre, né? Ao mesmo tempo que você tem essa cara fechada para algumas pessoas, poucos amigos, não quer muita conversa. Por outro lado, quem conversa com você, quem consegue te acessar, percebe que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa divertida, que você é uma pessoa que leva a vida, né? Ou tá levando, aprendendo agora a levar a vida com um pouco mais de descontração, não tanto, não tanta rigidez. Né? Quem te conhece um pouco mais, as pessoas que conseguem te acessar, que você permite, né? Que elas te conheçam um pouco mais, elas falam isso de você. Falam principalmente que você é uma pessoa bonita, inteligente, esperta, falante, né? Eu vejo aqui alguém bem, assim, falante ou divertida, assim, gosta de levar a vida mais leve, assim, né? Mas isso depois dessa sua transformação aqui, tá? Depois que você saiu do enforcado aqui. Mas as pessoas falam também que às vezes você pode agir com impulsividade, que às vezes você pode agir no calor da emoção, sem analisar direito as coisas, né? As pessoas falam isso de você, elas percebem em você essa sua vontade de fazer, de aprender, de dar certo, mas elas falam que talvez você não tenha ainda maturidade suficiente para estar em algum lugar, para ocupar alguma posição, para fazer alguma coisa, né? Dá essa impressão para um grupo de pessoas aí que tá à sua volta ou uma pessoa específica, né? Aqui a gente também pode estar falando de pessoas que são interpretadas de uma maneira assim um pouco mais como é que fala? É mão fechada, né? Que fala. Uma pessoa que não quer gastar muito, uma pessoa que fica. Que tem medo, né? Tem medo de acabar, então não faz, não doa, não participa. A gente tá falando aqui de uma questão financeira que as pessoas percebem em você esse medo de fazer falta em algum momento. Esse medo de não dar certo, né, financeiramente. Isso claro para quem te conhece, né? Para quem você tá convivendo, alguém que para você é importante a opinião dessas pessoas. Não tô falando para as pessoas aleatórias, sei lá, que você se cruza com elas na rua, não. Tô falando aqui para vizinhos, para amigos, para familiares, para colegas de trabalho. É essas pessoas aqui que a gente tá falando aqui agora. As pessoas também podem achar você um pouco carente. Sim. Um pouco carentão demais, precisa sempre de ajuda, chama sempre as outras pessoas para sair, nunca faz nada sozinho, um pouco dependente de alguém ou de uma situação. Então, pode ser alguém que seja dependente financeiramente de alguém, as pessoas percebem isso e comentam. Pode ser que você seja dependente de um trabalho, porque não de um lugar de trabalho que te faz mal, mas você não sai. Por conta dessa dependência financeira, que também é uma dependência emocional, e as pessoas comentam sobre isso.
Gente, eu não sei por que que essa energia tá pesada. Pera aí que eu vou entender isso aqui mais profundamente. Porque assim, apesar das pessoas acharem você teimoso, orgulhoso, resistente, bravo, né? Que compra uma briga mesmo e vai pra cima. Isso aqui não era pra estar tão pesado assim, porque não tem nenhuma carta super negativa sobre ninguém, né? Vamos entender aqui. Tá? Vou fazer essa limpeza aqui, só pra gente entender um pouquinho mais, limpar o campo aqui, clarear pra gente. E vou trazer aqui o baralho de Maria Padilha, né? Que dizem que é um... Ah, não. É um baralho cigano, que é o fofoqueiro. Mas eu vou pegar o Maria Padilha pra gente também ter uma orientação dela sobre o que falam sobre você. Que pensam e falam sobre você. Tá? Aqui as pessoas podem falar também que você é uma pessoa muito indecisa, que você não toma uma decisão, às vezes não toma uma decisão sem consultar fulano, sem consultar ciclano, tá? Como a gente tá falando de dependência aqui emocional ou uma dependência financeira, a gente pode estar falando disso aqui também. As pessoas podem falar que você não toma posicionamento, fica em cima do muro, não toma decisão sobre as coisas. É meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? As pessoas podem falar isso aqui de você. As pessoas podem falar que às vezes você é muito emocional e outras vezes você é muito racional. Que tipo, não tem um equilíbrio. Ou é 8 ou é 80. Né? Aqui tem essa energia também. De alguém falando isso sobre você. Tá? Parece que eu tô falando só negativo, né? Mas não é negativo não, tá bom? Eu já vou falar um pouquinho mais. Deixa eu ver o que o baralho a Maria Padilha tem a contar sobre o que falam e pensam sobre você. Sobre o que falam e pensam sobre você. Que falam e pensam sobre você, tia. Entendeu? Tá, então aqui, realmente as pessoas estão falando que você superou alguma coisa no passado, que você houve essa transformação, houve uma nova pessoa agora tá surgindo, uma pessoa que é orgulhosa, sim, é teimosa, sim, às vezes é resistente, é briguenta, mas é uma pessoa que agora tem mais autoconfiança. Alguém que consegue se posicionar melhor, alguém que consegue controlar os seus próprios instintos, né? Houve aí essa transformação em você, no seu pessoal, na sua personalidade, e isso é muito positivo, apesar de que a sua impulsividade ainda é um fator de perigo, segundo as pessoas, né? Esse seu ar meio descontraído, meio topo qualquer coisa, faço o que der na minha telha, é isso mesmo. Às vezes, talvez tenha situações que você precisa se posicionar um pouco mais sério e você tá se posicionando como alguém mais, assim, digamos assim, descontraído, né? Quando a situação exige mais seriedade e as pessoas estão comentando sobre isso. Aqui aparece também que as pessoas falam sobre você ter terminado um relacionamento recentemente e ainda não ter conseguido se desvincular dessa pessoa ou ficar correndo atrás dessa pessoa. Aqui as cartas falam que as pessoas comentam sobre isso também. E mais aqui, o principal aqui que aparece é que as pessoas estão comentando que há uma grande transformação na sua vida, que está sendo vista por todo mundo. Você está mais em evidência, você está sendo mais visto, você está sendo assim mais, não sei se participativo ou se propondo a estar em mais lugares, a estar no meio de outras pessoas. Isso é muito positivo para você, porque as pessoas têm falado muito bem disso. Em contrapartida, claro, como tem fofoca, confusão, essas invejas, essas coisas assim, as pessoas falam sim.
às vezes sobre esse aspecto da sua personalidade que é um pouco mais extrovertido e jovial e as pessoas não entendem isso ainda exatamente, né? Ou você está num ambiente de trabalho que te exige uma postura um pouco mais séria e você não está conseguindo entender que você precisa dessa postura mais séria. É o que exige aí o seu ambiente de trabalho, você precisa se adequar ao seu ambiente. E aqui, principalmente, as pessoas falando de um término aí de relacionamento recente, de alguém que foi embora, que você se desfez aí, desfizeram o laço, a relação, mas ainda tem aqui uma forte conexão, né? Tem uma forte conexão e as pessoas percebem isso e comentam, mas elas comentam muito assim, ou de você ficar indo atrás dessa pessoa, ou dessa pessoa ficar indo atrás de você, e nenhum dos dois decide realmente se vai ou se volta, pode ficar no ioô, né? Essas pessoas podem falar sobre isso, mas principalmente aqui há um progresso na sua vida que está sendo visto por todo mundo e está sendo comentado também, tá? As pessoas estão comentando sobre o seu progresso, seja você ajustando a sua personalidade, digamos assim, né? Para ficar mais parecida com os lugares onde você precisa estar, os lugares que você quer alcançar. Podem falar também de uma mudança no seu corpo, né? Você se cuidando mais, ou você mudando também as roupas que você usa. As pessoas podem estar comentando aqui sobre o seu estilo. As pessoas comentando quanto que você parece ser mais jovem do que você realmente é. Aqui tem comentários sobre isso aqui também. E assim, esse relacionamento, né? Que parece que deu uma pausa e as pessoas estão comentando, mas as pessoas dizem que você parece que está se dando bem na vida, sabe? As pessoas estão comentando isso. As coisas dando certo pra você, você conseguindo andar, você conseguindo evoluir. Essa sua evolução tá chamando muita atenção aí das pessoas que estão ao seu redor. Está nítido pra todo mundo ao quanto que você está tendo vitória nos seus caminhos depois de superar um período difícil aí que você superou. Agora você tá tendo vitória nos seus caminhos e isso tá perceptível para todo mundo que tá aí à sua volta, tá? Gratidão por você que viu essa leitura. Vamos lá para a opção número 2, mas antes vou pedir para você deixar um comentário, deixar uma curtida, fortalecer a egrégora desse canal. Deixa aí um comentário em forma de gratidão, em forma de troca aqui, para ninguém ficar devendo para ninguém aqui. Vamos fazer essa energia de troca aí por meio dos comentários. Gratidão para você, beijinho de luz e optcha. Olá, opção número 2. Seja bem-vindo à sua leitura. Vamos saber o que as pessoas andam aí dizendo sobre você, o que elas pensam e estão falando sobre você aí. Opção número 2, vamos saber aqui agora o que as pessoas andam falando e falando e pensando sobre você. Falando aqui pra opção número 2. Eita! Já começa com fofoca rolando solta. Fofoca rolando solta aí com seu nome. Eita! Eita! Fofoca das boas, hein? Olha, aqui, bem diferente da primeira opção, né? Aqui as pessoas andam comentando sobre você e uma outra pessoa, tá? Aqui as pessoas estão falando sobre traição, né? Ou não uma traição concreta ainda, mas as pessoas percebem que você ou a outra pessoa que você se relaciona ou se relacionava recentemente, ela ficava, como que eu vou falar? Não é? Ela ficava dando trela, não sei se todo mundo vai entender isso, mas ela ficava de conversinha com outras pessoas, né? Ou ela ficava olhando as pessoas, ou ela ficava realmente, né, dando entrada, flertando com outras pessoas. E as outras pessoas têm comentado sobre isso, tá? Então tem conversa sobre isso, sobre você não ter percebido isso, ou você ser essa pessoa que está fazendo isso. Porque aqui tá bem claro que
Aqui a gente pode estar falando de uma possível traição que as pessoas estão comentando que houve aí com você, mas também dessa pessoa que estava contigo ou você ser alguém que apesar de estar num relacionamento, nunca deixou de conversar com outras pessoas. Então, de repente, aqui, essa conversa pode estar na boca dessas pessoas que esse seu parceiro ou você fica conversando, fica dando trela, fica flertando, tá? Aqui fica falando sobre isso. Aqui também as pessoas acham que há um segredo aí no relacionamento de vocês. Que ou essa pessoa te esconde alguma coisa, ou você esconde alguma coisa dessa pessoa que você se relacionou, que você tá se relacionando. Aqui as pessoas falam também que para elas assim é como se a relação de vocês fosse uma relação de fachada. Gente, que babado, né? Vou ter que falar porque é o que tá aparecendo aqui pra mim. Fosse uma relação de fachada, assim, as pessoas não acreditam que essa relação vai pra frente. Isso aqui é um outro caso, tá? Essa relação que as pessoas acham que é de fachada não é essa mesma que tá na traição. Na verdade, aqui o que acontece é que a sua relação com uma outra pessoa chama muita atenção, causa muita inveja em outras pessoas, pessoas que gostariam de estar no seu lugar, pessoas que gostariam de ter um relacionamento parecido com o seu. E aí, como elas têm inveja, elas acabam falando que o seu relacionamento é um relacionamento que não vai pra frente, é um relacionamento de fachada, é um relacionamento no interesse. Porque a gente tem aqui um rei de paus com a imperatriz, que aqui, arquetipicamente, o rei de paus, ele está um pouquinho abaixo, assim, em questão de arquétipos da imperatriz. Porque a imperatriz é alguém que já domina todas as áreas, já domina todos os poderes, né? Então, ela já tem os 5 elementos aqui nela. Já o rei de paus, ele tá em um elemento, que é o elemento fogo, né? Então, é como se uma parte dessa relação, que pode ser a parte que é um pouco mais feminina, é uma parte que já está mais madura, já está mais avançada, seja assim, já tem um pouco mais de idade, alguém que já conquistou algo na carreira, né? Já conquistou uma estabilidade financeira, já é viajada, assim. E a outra parte, a contraparte, é alguém que tem uma energia muito gostosa, que é uma energia de fogo, mas não é alguém que tem tantas conquistas ainda, né? É um rei de paus, ele pode ter conquista, mas não são ainda conquistas, digamos assim, materiais. Ele ainda não sabe exatamente como prosperar, digamos assim, em todos os aspectos da vida dele. E aí essa diferença chama a atenção de outras pessoas e outras pessoas comentam sobre isso, tá? Aqui tá muito assim, muita inveja aqui nesse relacionamento, a ponto das pessoas acharem que vocês vão terminar. Vocês vão terminar a qualquer momento, esse relacionamento não vai pra frente, que você vai sofrer, o que você já sofre porque você é enganado, é enganada por essa pessoa. Quando na verdade, né, a gente não perguntou isso aqui pro tarô, se a pessoa te trai ou não. Mas quando na verdade a gente sabe que isso aqui é uma inveja. Então pode ser aqui tudo histórias deturpadas, interpretações das pessoas sobre você e essa pessoa, né, sua contraparte, porque eles têm inveja da relação de vocês. Muito possivelmente porque a parte masculina é uma energia muito sexual, então ele pode ser uma pessoa muito atraente, não necessariamente bonito, mas muito atraente, uma energia alegre, expansiva, né? Isso chama muita atenção, enquanto você tem uma energia mais centrada, uma energia mais assim canalizada. Ela não é tão impulsiva, ela é mais organizada, digamos assim. E essa diferença as pessoas notam e talvez por isso elas achem que não vai dar muito certo essa relação de vocês, tá? Aqui as pessoas falam também. Aqui eu vou falar o que aparece aqui, tá bom? Que a parte masculina desse rei de paus é alguém que ama muito profundamente você. Alguém que, assim, sente um amor profundo por você, mas tem muito medo de te perder, né? Ele acha que a qualquer momento você vai largar ele por alguém que é muito melhor que ele. Pode ser, inclusive, ele que pensa isso, por isso que tá saindo aqui, tá? Ele se sente realmente um pouco
diga, é abaixo, né? Não tem como eu falar assim, é abaixo. Ele se sente um pouco mais abaixo que você. E por conta disso, quando ele tá lá nos medos dele, naqueles momentos de insegurança, ele acha que em algum momento você vai escolher uma outra opção que é a melhor que ele. Porque ele sabe que você já tá num nível assim, profissional, material ou de maturidade emocional muito maior que ele, né? Então, ele se cobra aqui. Como é uma energia mais masculina, eu imagino que a gente esteja falando assim de status financeiro e social, que são coisas importantes para a maior parte dos homens, né? Aqui as pessoas, como eu falei, elas falam sobre você, que você é uma pessoa que tem, né, uma estabilidade financeira, mas que muitas das vezes fica chorando, assim, sobre, como é que fala, gente? Quando você, caíram muitas cartas, tá? Por isso que eu vou devolver aqui. Quando você tem tudo, mas mesmo assim fica reclamando, eu esqueci como é que a gente fala. Olha isso. Olha como tem olho gordo querendo separar vocês. Chocada. Chocada. Vixe, Maria. Mais um casamento ou uma relação, né, forte, assim, com os dois numa cabeça muito forte, isso aqui não pega nada, tá bom? Mas, já que a gente tá perguntando, vamos saber mais aqui, tá? Aqui com o baralho da Maria Padilha, ele conta que as pessoas falam de você que você precisa ter um pouco mais de equilíbrio emocional, que às vezes você é sensível demais, que você se contrapõe, não é se contrapõe, é se... Sabe, gente, como se... Nossa, hoje as palavras estão me sumindo, chocotô. Indispõe. Quando você se indispõe com outras pessoas desnecessariamente, tá? Mas é que as pessoas falam que você é uma pessoa muito emotiva, muito sensível, que muitas vezes não dá nem pra conversar direito com você, porque você logo leva pra um lado, pra um outro lado. Então aqui a gente pode estar falando, certo, uma manipulação, assim, emocional. As pessoas acham que você faz algum tipo de manipulação emocional. E assim, as pessoas comentam dessa sua relação. Se você não tá mais com essa pessoa, elas comentam muito sobre o porquê será que vocês se separaram. Será que é porque fulano tá com outra? Ou ciclano te traiu? Eles falam muito, assim, há muito, assim, uma curiosidade de saber um pouco mais sobre você, sobre a pessoa que você tá, ou do seu relacionamento mais recente, tá? Aqui tem várias teorias da conspiração, desde traição até, assim, as questões financeiras, né? De você não ter suportado os dois lados financeiros. Aqui tem muita teoria da conspiração aqui que as pessoas falam sobre isso, né? As pessoas falam que você era demais para essa pessoa era muito areia pro seu caminhãozinho. Eles falam, para eles é que vocês não tinham uma energia muito compatível aqui. Mas as pessoas percebem o quanto que você é uma pessoa bonita, é uma pessoa assim. Eu tô vendo uma pessoa muito sorridente, né? Então, uma pessoa simpática, uma pessoa que trata as outras pessoas com muita gentileza. E isso é bom você estar assistindo essa leitura, porque isso mostra que às vezes você pode ser ingênuo ou ingênua demais diante das outras pessoas, né? Pessoas que querem ver, ó, a separação sua da pessoa que você gosta, não porque elas odeiam você ou odeiam a pessoa, mas porque elas odeiam a própria vida delas. A vida delas é tão chata, elas não conseguem um relacionamento, elas não conseguem alguém legal, que elas precisam jogar energia negativa para as outras relações, para que as outras pessoas também não prosperem, os relacionamentos não vinguem, já que essa pessoa ou essas pessoas são tão invejosas assim a esse ponto. Né? As pessoas falam aqui também de você superando aqui um divórcio, superando uma separação que foi muito dolorida. Então as pessoas falam muito de relacionamento, tá? Aqui ou você
tá num relacionamento que chama muita atenção, ou você passou por um término que foi muito assim profundo pra você, e as pessoas comentam muito sobre isso. Bastante mesmo. As pessoas falam o quanto que você achou que isso ia ser o fim do mundo, ao invés de você estar olhando para o que de melhor você deveria ter, ou que você pode conquistar. Olha, de novo casamento aqui. Então, assim, as pessoas ficam muito de olho na sua relação. Você tem que... Se eu fosse você, eu fazia o Salmo 121 e o Salmo 77. É o que tá vindo aqui na minha cabeça. Faça esses 2 salmos, pedindo essa proteção, pedindo esse alívio, assim, do seu campo amoroso, do seu campo... Mesmo se você tá com uma pessoa, não, tá? Porque aqui tem muito olho gordo na sua relação, ou até mesmo nas suas relações futuras. Aqui a gente pode estar falando de um futuro, porque, né, não existe exatamente essa divisão de passado, presente e futuro. Aqui a gente pode estar falando de alguém que você vai começar uma relação e essa pessoa, ela é alguém super especial, é uma contraparte que vocês têm alguma coisa para viver, mas que, claro, você tá numa etapa da sua vida, essa pessoa tá em outra. Isso não quer dizer que vocês não possam ficar juntos. Vocês podem, mas vai ter as dificuldades por conta dessa diferenciação de etapas e as outras pessoas falando, querendo que isso não vá pra frente. Então, fica de boquinha fechada, comenta assim, nada da sua relação, nada, 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 nada. Sai pela tangente em todas as perguntas sobre o seu relacionamento, porque aqui as pessoas falam bastante sobre isso, tá? Claro que tem comentários assim das pessoas se compadecendo, com o quanto que você pode ter sofrido com um término de uma relação que foi importante pra você, mas a maior parte assim é um olho gordo, é uma invejinha, é um não querer que isso vá pra frente. Então, se resguarde a sua relação, resguarde a sua energia para que não haja interferência aqui negativa no relacionamento que você está ou no relacionamento que você está manifestando, certo? Eu vou ficando por aqui. Gratidão por você que assistiu essa leitura até aqui. Contribua, né, com essa energia de troca, deixando aqui nos comentários gratidão, que isso já ajuda bastante o canal e você já contribui para essa energia de troca que acontece aqui nessa egrégora, tá? Beijinhos de luz, até a próxima leitura e tchau!